Aqui está, ó Deus amado, teu servo, ó Pai amado, ministro da tua palavra, Pai. Qual, ó Deus amado, o Senhor já tem, ó Pai, descido ao seu coração, ó Pai amado, uma palavra, ó Pai amado, do seu trono, vindo de encontro aos nossos corações, ó Deus. Usa como um atalaia, um instrumento nas tuas mãos. Fala comigo, Senhor amado, assim como o Senhor falou com aquele menino Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve a tua voz, ó Pai amado, nesta noite. Querido amado Espírito Santo do Senhor, venha falar, ó Pai amado, nesta noite com esta igreja, Senhor, que a igreja está pronta para ouvir o Senhor falar nesta noite. Querido Espírito Santo do Senhor, venha falar com os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Pai, os nossos visitantes, todos quanto tem nos honrado nesta noite, Senhor. Fala que a tua igreja está pronto para ouvir o Senhor falar. É o que nós te pedimos e cremos, perto da tua resposta. Amém e amém, Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e os irmãos podem assentar-se. Estou muito alegre, porque fazia tempo que nós não vínhamos nesta congregação. E eu agradeço a Deus, porque sempre que eu chego aqui, minha esposa, eu recebo uns abraços que me dão força. Alegra o nosso coração. Porque, irmãos, primeiro, somos uma grande família, cujo Pai é o próprio Deus. E é um Pai que conhece e alimenta, provedor e sustentador de seus filhos aqui na terra. Podemos dizer que somos família de Deus, e esta família nunca vai ser destruída. Aleluia. Nós vamos deixar de ser família, irmãos, só quando Jesus arrebatar a igreja e nós subir. Na nova cidade, eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, não vai ter mais casamento. Meu irmão, meu querido irmão Veloso, lá não vai ter casamento. Então, quero dar um recado para os irmãos. Aproveite bem aqui, porque lá não vai ter. E está na Bíblia. Nós não podemos falar nada daquilo que não esteja na Bíblia. Quando cheguei aqui, os abraços nos fortalecem e nos animam. E senti a falta da nossa irmã Marlene, que era corista, né, irmão João? Jesus está cantando lá em cima agora, viu? Você não ouve, mas está. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão João na frente deste coral, os obreiros, o pastor Paulo, que é meu amigo. Ele falou que a gente faz alguma coisa aqui na terra, irmãos, não esquecendo que o maior empresário do universo é Deus. E ele não põe pessoa para trabalhar que vai desperdiçar, não vai granjear nada. Portanto, seja um empresário de Deus aqui da terra, seja aqueles que vão construir alguma coisa. E é Deus que dá força. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias, livro de Gênesis, do versículo 20 ao versículo 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo de toda a ave limpa. E o que ele fez? Ofereceu holocaustos sobre o altar.
versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, coração de Deus: não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem, primeiro, é má. Desde que ele é criança, desde a meninice, nem tornarei mais a ferir a todo ser vivente, como fiz. Versículo 22, um versículo muito de uma promessa extraordinária. Enquanto a terra durar, que não for destruída, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não vai cessar. É por isso que o azeite da botija da viúva sempre tinha coisa dentro. Porque Deus vê, é provedor, e arrependeu-se no coração daquilo porque morreram toda a humanidade aqui da terra e animais. Mas essa noite nós estamos felizes, porque somos a igreja do Deus vivo, da última hora. João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que veio o anticristo, pelo que sabemos que já é a última hora. Eu quero dizer aos irmãos que este evangelho, ele vem sendo pregado desde a eternidade. Por que podemos dizer? Porque lá na eternidade tem um livro que é eterno também, e a Bíblia nos diz essa noite que o nosso nome já estava escrito lá, e está escrito. E Jesus disse: todos aqueles que o Senhor, que o meu Pai me deu, não vai sair da minha mão, está seguro. E pensa, irmãos, é motivo de nós entender que a salvação é algo mais precioso deste universo. Glória a Deus. Os nossos pais lá no começo perderam a coroa. E lá em Apocalipse 3:11 diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome, arranque da tua cabeça a coroa da vida. Os nossos pais perderam, irmãos, e nós perdemos. Mas nasce alguém descendente, isto é, semente da mulher, que lá no jardim, o próprio Deus fez promessa. E numa madrugada linda, um coral de anjos, cujo anjo era maestro, tocou nos ares daquela região lá do Oriente, dizendo e cantando: nasceu hoje, nasceu hoje, aleluia, aquele que salvará toda a humanidade. Glória a Deus. Nós podemos ver, irmãos, que a família, como nunca, nos dias de hoje, está sendo atacada, está sendo praticamente
uma atitude maligna para destruir, principalmente aqueles que servem a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que servem a Deus aqui na terra, nesta grande família, que é a família de Deus, e que você e eu, nós todos, fazemos parte dela. Aleluia! E os irmãos podem ver que estamos chegando ao final. E eu estou vendo através de noticiário como está saindo profecia. É muita profecia. Profetas se levantando, que a hora está chegando. Mas não precisa, não quiser falar também, profetizar, está escrito aqui. A maior profecia. Eis que presto venho, guarda o que tens, para que ninguém te arranque a coroa da vida. Mas Jesus foi o primeiro missionário que desceu numa madrugada e nasceu lá numa manjedoura. Não tinha holofote nenhum, recebendo o maior rei, secreto, numa manjedoura. O homem não podia nascer de mulher e homem, porque ele herdaria o pecado, não podia vir. Mas foi obra do Espírito Santo, o mesmo que está aqui conosco essa noite. Aleluia! Podemos dizer, irmãos, que são momentos difíceis. Nesta hora em que estamos vivendo, é uma hora de muita preocupação. Jesus está às portas para levar sua noiva. Por que nós somos a noiva do Cordeiro? Porque Ele nos amou primeiro. O maior versículo da Bíblia é João 3,16. E eu gostaria que ele se colocasse em pé. Vai por lá e vamos dizer bem forte esse versículo. O irmão vai por lá. Mas vamos dizer com aquilo que nós sentimos, com a alma, com o sentimento, com as nossas forças, porque Ele nos amou primeiro. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podeis assentar. Quando Jesus lá no Gólgota, ferido, machucado, ferido na alma, no Ele não abriu a boca, Ele não chorou, mas uma grande palavra Ele disse: está consumada. A terra tremeu, os alicerces tremeram, e lá no templo, aquele grande véu se rasgou de cima para baixo. Naquele momento, ficou aberto o caminho para você e para mim entrarmos no céu. E aquela coroa perdida lá no jardim já está sobre a nossa cabeça. Eis que tu és meu,
chamei-te pelo teu nome, e ninguém pode tomar. Aleluia. E aqui nos diz a palavra, eu quero fazer uma alusão ao começo e os dias que estamos vivendo, se for possível. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o Evangelho de Deus é pregado por homens, mulheres, jovens e até criança. E a natureza fala, os pássaros falam, os que têm vida, os que têm fôlego, louvam ao Senhor. Esse coral esta noite está louvando e Deus recebendo. Os primeiros evangelistas são os evangelistas da primeira hora. Podemos dizer que são os evangelistas madrugueiros, da madrugada. Quem seriam eles? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, os profetas, chegando até a cruz. Ali na cruz, consumou-se a obra poderosa da redenção na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Para prova disso, ficou o túmulo aberto. Para prova disso, Deus está levantando homens e mulheres nesta última hora, que é a hora da igreja, é a hora de você em particular, é a hora do obreiro fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a porta vai se fechar. Aleluia. Para complementar essa parte, Jesus disse aqui em Mateus, capítulo 24, a 39, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho. Eu quero que os irmãos me ajudem. Portanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em mesma coisa dos dias de Noé. Diferença nenhuma, nenhuma. E estes pregadores da madrugada, incluindo os profetas, começou a escritura aqui, eu e você temos na mão. Aqui é a verdade, é a boca do próprio Deus falando. É tão poderosa a palavra, que só ler um versículo dirigido por Deus, alegra o coração de uma multidão. Não precisa nem pregar. Aleluia. Então podemos ver aqui, irmãos, edificou. A palavra edificar quer dizer o quê? Construir. O que Noé construiu? O Noé construiu a primeira coisa, a arca. Então nós vamos definir aqui que Deus mandou Noé entrar na arca, ordem de Deus, toda a família de Noé. E mandou sair quando a arca chegou, 40 dias de chuva, água sobre a terra. Mas a arca ancorou no lugar que Deus queria, e Deus disse: Noé, sai para fora. A missão que eu tenho contigo é muito grande.
porque você agora vai pregar para quem quer ouvir. Interessante, né, irmãos? O homem não quer ouvir, Deus não força. Não força. Deus precisa de nós ou não? Claro que precisa. Muitos dizem que não precisa, mas precisa sim. Para que Deus precisa de você e de mim? Para fazer a sua obra aqui na terra. E esta obra, nós podemos dizer que é um corpo espiritual, uma família espiritual, que se move, que sente, que canta, que anda, porque o cabeça da sua igreja, quem é, irmãos? É o nosso Jesus. É por isso que a igreja de Jesus não vai parar nunca. Vai dar um sinal no céu e nós vamos ser arrebatados. Homem nenhum vai estragar esta obra, mesmo que os asseclas do diabo estão se levantando, estão querendo mudar a estrutura da palavra. Mas sabe o que é? A palavra de Deus diz que aquele que se jogar contra a pedra de esquina, o que vai acontecer com ele, irmãos? Vai tropeçar e se fosse cair na terra fácil, vai virar pó. Então, irmãos, a missão que nós temos nesta última hora é para nós que estamos aqui. Pastor, mas ninguém vê o que eu faço. Ninguém enxerga o que eu faço. Eu trabalho, o pastor não enxerga. Precisa do pastor enxergar, irmãos? Não. Precisa alguém ir lá e dizer, olha, irmão, levanta a mão que tu é o melhor. Não tem. Porque a obra de Deus aqui na terra, irmãos, ela é anônima. Jamais podemos fazer propaganda da nossa pessoa. Porque a pessoa que Deus usa é chamado de instrumento de Deus. Casa de Deus, altar de Deus, templo de Deus, lavoura de Deus. Que coisa linda, irmão. Olha a posição que a igreja do Deus vivo tem aqui na terra. Você sabe por quê? Que Israel é a nação mais sofrida. Deus tirou Israel da escravidão debaixo de poder. Israel derrama sangue desde o dia que se tornou nação. E está derramando até hoje. Tentaram muitas vezes destruir a nação de Israel. Mas por que não destrói? Porque na hora que Israel se considera fraco, quando tomaram a terra não tinham nem armas, mas anjos vestidos de branco lutaram por eles. A igreja vai ser destruída? Não. A igreja vai ser cada vez mais poderosa, porque nós servimos a um capitão que ordena nós marchar. Não parar, não recuar, não se intimidar, porque aquele que está na tua frente e na nossa frente, ele é o maior, aleluia. Deus chama, porque Ele conhece. Viu, pastor Paulo? Quando o senhor falou da minha pessoa aqui, nós somos passa de servo, viu? Inútil ainda. Interessante, né? Nós podíamos ficar magoados com Deus, né? Mas se ficar magoado aí complica, né? É inútil. Tudo. Só, irmãos, que Deus é o maior empresário. Que conhece você e eu de uma maneira tremenda. O salmista disse assim,
E me chama a atenção, dizer assim, de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa. Deus, tu já me enxergava nas entranhas da minha mão, ainda eu em formação. Glória a Deus. E quando a gente estuda a formação humana, quais são os materiais, irmãos? Do tamanho do cabecinho de alfinete. Pequenininha. Entre o lado do homem e o lado da mulher. Forma um ovinho bem pequeno. Diz que se fosse colocar tudo que vem naquela pequena, ovinho pequeno, precisaria uma jamanta para carregar. A cor dos olhos, tu é parecido com o avô, com a avó, você é parecido com o pai, com a mãe, você tem até o cacuete que o teu avô tinha. Tudo vem ali. Nós podemos afirmar pela fé que este Deus é glorioso, maravilhoso, extraordinário, que a nossa mente não pode prescrutar o seu grande valor. Eu estava preparando esta mensagem, eu tinha uma salinha lá, meu computador, estava pensando e orando lá, escrevendo alguma coisa. Nisso, entrou um passarinho, sentou no gabinete do computador, ficou me olhando. Eu acho que ele está perdido, eu pensei, né? Daqui a pouco ele começou a cantar. Cantava. E eu pensei assim, a minha esposa olhou na porta e disse, olha, é o Espírito Santo que está falando aí, olha. Mandou esse pássaro. E eu me alegrei, irmão, porque Deus trabalha da sua forma. E todas as coisas estão sobre o seu domínio. Aleluia. E Deus naquela hora, olha, para eles saberem, irmãos, a degradação da raça humana nos tempos antes do dilúvio e no dia de hoje, como é que está? Violência aumentando, pai de famílias tirando a vida, como se tira a vida de qualquer coisa, filho contra pai, pai contra filho, está aparecendo nos meios televisivos, é tanta maldade, é tanta crueldade, que eu comecei a ficar um pouco triste. Mas o Espírito me disse, não te preocupa, que é Deus que faz a obra. Nós somos a igreja do Deus vivo. E Deus olhando para a terra, Noé, olha a capacidade de Noé, irmão. Era um varão justo, reto, na geração que ele vivia. Estava tudo perdido, só um que Deus achou. Deus podia dizer assim, eu vou matar então todo mundo, que não vou me incomodar mais. Não. Ele salva um para fazer outra geração. Deus te usa lá no teu lar para ganhar os filhos, para ganhar todos, até os vizinhos, porque eles vêem testemunha. Nós somos duas coisas importantes que Jesus falou. Nós somos, os irmãos sabem, duas coisas. Quem é que se lembra? Irmã Deise. Sal. Sim. Criatura, imagem de Deus, mas essa criatura ele deu atividade. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E essa luz, viu, pastor Paulo, tem luz baixa e luz alta, as duas, viu, para não cair. Ele alumia para o grande, está na frente, mas ele enxerga também. Tu que está em pé, cuide para que
não caia. Se não é Deus sustentar a nossa vida aqui na terra, milhares estão caindo por aí, porque tiraram o olhar de Jesus. Aqui diz que Noé andava com Deus e gerou 3 filhos. Qual era o nome dos filhos? Rápido. Sem, Cã e Jafé. Então disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei com a... Irmão, que sentença terrível. Muito terrível. Desfarei com a terra. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e que o homem pensa é má. Desde quando? Depois que fica adulto? Desde pequenininho. E já mostra que é ruim. Quantas vezes a gente chega num lugar e a mãe e o pai não ensinam direito o filho e vê irmã. Aleluia. E a gente diz, não ensinaram lá no passado. Faltou ensino. Há poucos dias eu estava vendo nas redes sociais, uma mulher chegou no mercado, os irmãos devem ter visto, e o filho solto dentro do mercado. Ele ia lá, derrubava os pães da prateleira, derrubava não sei o que mais, pegou uma maçã, tirou um pedaço e jogou no carro de uma pessoa que ia passando. E aquele menino não teve limites, porque a mãe não ensinou. O filho fazendo tudo aquilo, e ela parece que estava num shopping andando. Terrível, né? Daí a supervisora do mercado pegou tudo aquilo que o menino jogou fora das prateleiras, botou no carro e disse para o caixa: quando ela vir passar, tudo isso aqui ela vai pagar, vai levar. Aí vocês já viram como é que ela ficou, né? É fácil. É muito importante, irmãos. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Noé era varão justo e temente a Deus. E Deus disse a Noé, eu dei a palavra errada aqui agora. Noé, eu vou fazer um pacto contigo. Os irmãos sabem qual é esse pacto que ele fez? Eu gosto de perguntar para a igreja. Quem é que se lembra o pacto? Aonde que houver uma nuvem que tiver água, vai aparecer o arco-íris. O que significa esse arco-íris? Deus está dizendo, não vai vir mais água não. Não vai chover demais. Ele fez com Noé. Mas Deus faz pacto contigo e comigo. E a coisa mais triste é quebrar um pacto, principalmente com Deus. A Bíblia diz, se tu não tens certeza do que vai falar, não vale. Mas se tu fizer uma promessa de fazer isso para Deus, faça, porque Deus se agrada. Mas Noé, contigo estabelecerei o meu pacto, e tu vai entrar na arca, teus filhos, tua mulher, a mulher dos teus filhos contigo. Deus se lembrou da família. Para entrar, citou toda a família. E para sair, citou toda a família. Os irmãos sabem que Noé presenciou uma multidão de gente gritando, pedindo que abrisse a porta, porque estavam morrendo afogados. E o a morrer afogado até não é tanto. O pior é que vai para a eternidade sem Deus. E o juízo de Deus é eterno. Muitos dizem que tem Deus, pregam por aí afora,
que não é bem assim, é mensagem do diabo. O que Deus fala aqui nesta palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que falou. Glória a Deus. Não é fácil, mas as coisas de Deus é muito importante. E vamos ver aqui, irmãos, edificar. A nossa edificação não é mais uma casa, não é mais um templo, mas aqui está falando para nós nos dias de hoje, edificação espiritual. Para edificar aqui na terra, precisamos de materiais. Para edificar na vida espiritual não é diferente. E a Bíblia diz, veja que material você está usando para edificar o templo espiritual. Se nós edificarmos com coisas vulneráveis, o vaso para honra, vaso de honra, cheio de riqueza dentro, e que glorifica a Deus, Deus se agrada de todos nós. Então podemos ver, irmãos, o apóstolo Paulo, ele falando, e diz assim, não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito Santo de Deus, Ele habita, Ele mora dentro de nós. E quando o Espírito Santo faz morada em você e em mim, é uma coisa tão linda, irmão, que aonde tu está, tu reflete algo diferente. E não precisa falar, não. As pessoas te olham e vejam que tem alguma coisa diferente. Num sábado, eu estava aqui na frente da igreja, quando eu estava aqui na direção, e na outro lado da rua, passava uma senhora bem arrumada, uma pessoa decente. Nisso, ela saiu de lá rapidamente, eu estava atrás do carro, junto com o irmão finado, o irmão Antônio. Ela chegou e olhou para mim assim, o senhor é o pastor aí da igreja? Sou. Pois olha, que coisa linda, o senhor tem uma chama de fogo na sua cabeça, que me chamou a atenção, e eu tive que vir conversar com o senhor. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem chama de luz, você tem chama do poder, a glória de Deus está sobre você, e você se alegra também. Aleluia. A minha esposa convida assim, vamos dar uma saidinha, vamos, que eu estou morando com meu filho, e tem a hora que ficar parado em casa cansa. Vamos. Aí pegamos o carro, o shopping é lugar público, nós saímos lá, sentar lá, tomar um cafezinho. Daqui a pouco, irmão, chega alguém perto da gente, e quando a gente se dá por conta, já está falando. E aquela pessoa olha para a gente e diz, o senhor é pastor? Não precisa dizer que é pastor, não precisa dizer que é crente, não precisa dizer que é servo de Deus e que está dentro daí, nada. O Espírito testifica que nós todos somos filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Noé edificou. Por que ele edificou? Porque chegou a hora dele agradecer a Deus. Olha aqui, irmãos. Pelo quê? Ter salvo ele e a sua família, e de não morrer com aqueles milhares que estavam morrendo fora da arca. A Bíblia diz que a água foi acima do maior monte da terra, cobriu a terra, não tinha como escapar.
Mas essa noite, somos templo de Deus. Nós somos templos ambulantes. Somos um altar ambulante, que aonde nós estamos, aonde nos encontramos, Deus manifesta a sua glória através de você e de nós. Edificou este altar, que somos todos nós que estamos aqui. Aleluia. E pegou aqueles animais, passos o mais importante, o mais limpo, o mais bonito, e ofereceu a Deus. Nós poderíamos fazer uma pergunta: o que nós estamos oferecendo neste altar? As irmãs aqui estão oferecendo louvor. Irmãos, os obreiros aqui estão olhando a Bíblia para ensinar, para pregar a palavra. Não é de Valde, não. E através de você, o mundo está enxergando que aqui na terra tem um povo diferente. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. O povo que honra o Deus que lhe salvou. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. É um Deus glorioso, que nos amou há tantos mil anos. Eu quero falar aqui de 4 pilares, irmãos, porque eu sei que amanhã é dia de trabalho, nós não podemos passar da hora. 4 pilares de uma família estruturada. Tem a estruturada que não é estruturada, mas nós vamos falar daquela que é estruturada. 4 pilares. Primeiro pilar, o amor entre o casal. Por que a gente não coloca os filhos? Porque se o marido ama a esposa e a esposa ama o marido, os filhos já estão no meio. Interessante. O amor no casal, e tem uma comparação linda aqui, dizendo: como Jesus Cristo amou a sua igreja. Vocês já citaram aqui 3,16. Amou. E não é só fato, irmãos, de nós dizer daqui para fora, eu amo. Mas o amor, ele é acompanhado de obras. Eu não estou dirigindo igreja, porque chegou a hora de parar por questão de saúde. Sabe o que eu faço? Agora aprendi a arrumar a cama, que eu nunca fiz. Lavo a louça. Arrumo o pátio lá também. E sabe o que a minha esposa disse? Olha o marido que Deus me deu. Digo, tu é uma bem-aventurada, então. Sim. Você cuida, então. Você cuida. Eu já pulo na cama, e arrumar a cama para quem não gosta é a pior coisa, é o sacrifício. Sabe por quê? A gente arruma, deixa o lençol assim, as irmãs sabem. Um lado para o outro, o outro fica diferente. Elas dizem, não está arrumado, não. Arruma de novo. Mas agora eu estou tão educado, porque eu estou cuidando disso. Interessante. Isso. Tem o nosso irmão que está lá no fundo, gostou, viu? Sim, sim. Eu digo assim, você sabe, irmão, que eu não sei cozinhar um ovo. É a minha esposa para dizer. Porque ela me dava tudo na mão.
Sabe o que ela diz agora? Não, agora não, agora tu vai me ajudar. Vai ficar sentado aí? E a minha esposa tem hora que ela fica com uma voz forte, viu? Apura! E como a gente tem o dom de Deus de ser calmo, tudo bem. Eu estou falando coisas de família, irmãos. Aquilo que nós vivemos lá no nosso lar. Vocês já pensaram aquele marido que chega em casa, se atira no sofá e fica ali. E esse tal ela sabe, a esposa chama de bicho preto, o telefone, né? Aquilo ali, irmãos, é muito bom. Mas tem um perigo naquilo ali. Cuida do telefone celular, viu? Separa a família, o marido da esposa, separa os filhos. Meu netinho é pequenininho, está com 5 anos. Os pais, para deixar ele, para não ter muito problema com ele agora viciou no telefoninho preto. Levanta, já com ele na mão aqui, ó. E já sabe todos os brinquedos que tem na televisão. Mas tu fala com ele, não ouve nada. Os irmãos estão vendo como existe perigo na família? Coisas perigosas. E que se nós não cuidarmos, eu estou falando aqui, irmãos e irmãs e irmãos, cuide a família, esteja presente, seja um pai e a mãe presente, porque Deus vai abençoar o teu lar. E diz aqui, ó, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nos dias de hoje, irmão, no mundo, eles não aceitam nada disso. Você sabe o que as moças, a maioria das moças que não são servas de Deus, dizem? Eu vou casar para ser babá de homem? Nunca. Mas os moços estão aqui, você tem que aprender, viu? Não vai para os moços, não vai buscar esposa lá na feira, porque vai pegar coisa ruim. Tem bastante jovem aqui, Paulo, estou gostando, viu? Vá buscar esposa, como Abraão disse para o seu servo, Eliezer, né? Vai lá na minha família e tu vai trazer uma esposa da minha família, que eu conheço, para ser esposa de Isaac. Que coisa linda esta palavra, né, irmãos? Aqueles foram, levaram dádivas, foram uma comitiva, e quando chegaram lá, Eliezer disse, se esta pessoa aqui, o meu servo, está mandando, vier dar bebida para os meus camelos, essa é aquela que Deus escolheu para Isaac. Os jovens que estão aqui, moças que estão aqui, não vá buscar esposo ou esposa em lugar que não é família. Nós temos um exemplo de Sansão, que os irmãos conhecem a história, foi buscar uma noiva aonde? Foi buscar lá nos inimigos. Buscar uma esposa no lugar dos inimigos, ele pediu para morrer. Pediu para morrer. Eles queriam matar ele. Aí a mãe dele disse, meu filho, tem tanta moça linda aqui na família, do nosso povo. O que ele respondeu para a mãe? Eu vi Dalila e os meus olhos se agradou. Quem agrada que é do diabo, irmão, não é de Deus. Te cuida. Aleluia. Amar a esposa amar o marido e reverenciar é num sentido espiritual, de respeito, de consideração, e que Deus está junto e não dá briga entre eles. Pode até dar, mas é certo. Aleluia.
Eu estava vendo na pesquisa que o número de divórcio nas igrejas evangélicas está sendo maior daquelas que não são evangélicas. Eu fiquei triste com isso, irmãos. Maior. Aí os ateus, que não acreditam em Deus entre parentes, dizem assim: olha aí, eles creem em Deus, diz que vive com Deus e estão se odiando dentro de casa. Complicado. Hoje não é contra avivamento não, irmãos. Se tu ficar quietinho aí, já é muita coisa. Quando é avivamento, aí tu pula, grita, salta, dá glória. Isso é natural da vida do crente. Reverenciar é algo maravilhoso. Aleluia. E aquele casamento dado por Deus para Isaac, foi a pessoa que à primeira vista mais amou muito aquela moça. E daquela moça, hoje está aí a nação de Israel, brigando, lutando, porque Deus tem um propósito com essa nação. E Deus, particularmente Jesus, está apresentando-se para ele em visão, e muitos estão crendo. Segundo pilar, respeito da esposa pelo marido. O homem que assume a liderança da família, ele é o quê da família? Cabeça. E se ele é cabeça, e Jesus é a cabeça de todos, esse homem faz coisa errada? Não. Ele não faz coisa que não é para fazer. Ele obedece a palavra como ela é. E esse lar é abençoado. Terceiro pilar, educar os filhos de maneira normativa, isto é, maneira que os filhos começam a aprender. Eu, quando vejo com a família, os filhos cresceram na área educacional, eu fico alegre, irmãos. Eu sou professor de física e matemática. Dei muitos anos de aula. E por incrível que pareça, nas salas de aula do Estado, é onde estão os maiores problemas. Muito pouca gente se dedica. E os crentes que estão lá estão sendo abençoados. O terceiro pilar, educar de maneira certa, progressiva, sendo o pai e a mãe o exemplo de tudo. Se você, como mãe, é exemplo, e o pai é como exemplo, o filho é obediente. Não é como aquele lá do mercadinho lá, que estragou tudo lá. É muito lindo. E diz aqui, a falta de correção. Tem dois tipos de correção. A falta de correção é altamente prejudicial, bem como o excesso de correção. Se corrigir, o próprio filho diz: eu não vou fazer errado, porque eu sei que o meu pai e a minha mãe não vai gostar. Não é o que vocês pensam? É. Agora, se o pai e a mãe não estão nem aí com vocês, vocês dizem assim: eu acho que o meu pai e minha mãe não nos amam. Esses dias eu vi uma mocinha dizer para o próprio pai: eu acho que tu não me ama, porque do jeito que tu é comigo. Tem pai que não respeita os filhos, mas trata com indiferença, querendo colocar o medo humano, e não leva a nada, é destruição total. E hoje, muitos lares estão perdendo os filhos para o diabo, através de droga e de tantas coisas ruins. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Isso é muito importante. O compromisso dos pais.
Aleluia. E o quarto pilar: ame e honre o pai e a mãe. Aqui na palavra diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva bastante sobre a terra. Eu quero dizer aos irmãos, diante de Deus, que eu honrei o meu pai e honrei minha mãe. Eu estou achando que eu vou durar muito, irmãos, se for a vontade de Deus. Porque quem honra, Deus honra também, irmãos. Se tu quer ser abençoado, honra o pai e a mãe. E quantos filhos e filhas que desonram o pai e que desonram a mãe. E isto é muito ruim, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra não foi palavra de avivamento, mas palavra para mostrar o valor da família nas mãos deste Deus. Nesse mundo de treva, só brilha quem tem luz. E nós somos a luz do mundo. E somos o sal. Para que o sal serve? As irmãs que trabalham na cozinha sabem que o sal tem uma função de temperar, nem para mais e nem para menos. Então, como sal da terra, vamos se misturar no mundo apodrecido. E aonde você estiver, você vai ser visto diferente. E que a bênção de Deus esteja sobre a Vila Isabel, pastor Paulo, seus companheiros, a todos que estão trabalhando aqui. Não espere que o pastor Paulo que vai agradecer, porque não adianta. Deus vai recompensá-los. Antes da igreja entrar no céu, vai ter um julgamento. Só que esse julgamento não é para sentença de ir para o inferno, não. É para ganhar galardões. E é interessante que me chama a atenção na Bíblia, que um copo d'água dá galardão. Isso quer dizer, o mínimo que nós fizermos, Deus está vendo. Que Deus abençoe os irmãos. Que esta palavra sirva para caminhar mais uma milha. Que Deus os abençoe. Agradeço o convite do irmão Urildo, do pastor Paulo. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite aqui, não para descrente. Se tu sente a necessidade de melhorar como pai, como mãe, que aliás sempre nós vamos precisar, eu te faço um convite em nome de Jesus, vem aqui à frente. Não é forçado, vem aqui na frente. E Deus vai fortalecer a tua vida espiritual lá dentro do lar. Nós temos muito problema na família, irmãos. É inegável. E a Bíblia diz que os nossos maiores amigos não é os de fora, é os que convivem conosco. Se tiver, eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Quem quiser vir receber uma oração, venha em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar. Aleluia. Amém, aleluia. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia
ao meu Jesus serei fiel. Vamos cantar mais uma vez? Mas os irmãos, vamos cantar com vida, né? Vamos, me ajude aí. Vamos dizer. Serei fiel. Fiel, Jesus é fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar a cada dia. Ao meu Jesus serei fiel. Esse Deus, Ele está conosco para sermos vitoriosos. Temos que segui-lo com fé, que a fé dos irmãos seja aumentada, porque Ele está voltando, mas Deus está presente e é vitorioso para nos ajudar. Aleluia. Eu quero pedir a minha esposa, vim fazer esta oração aqui, irmã Madalena. Pega a mãozinha dela, que ela já não está muito firme, não. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode dar glória para Jesus agora, irmão. Pode glorificar o nome dEle. Aleluia. A Deus seja, irmãos, toda a glória, toda a honra e todo o poder pertencem a Ele. E aqui está reunida quem? A família de Deus. Se você ainda não é família de Deus, você deu um jeito de ir no cartório do céu. Porque a família de Deus, ela é comandada por Ele. E a Bíblia, Paulo nos fala que é na terra e no céu. A família de Deus, ela é comandada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E você pense, se você é família, você tem certidão? O seu nome está escrito no céu? Ou você tem só uma máscara? Nós vivemos num mundo onde muitos têm vários rostos, várias maneiras de viver, e quer que Deus se adapte à sua maneira de viver. Deus não vai fazer isso para você. Ele faz o que Ele quer para que você trabalhe e ganhe almas para o reino de Deus. Se você não é família, peça para Jesus esta noite que escreva o teu nome no livro da vida. Aí você vai ter liberdade. Diz: Senhor, o meu nome está aí, não esquece de mim. Não esqueça desta palavra. Se você não é família, vá para o cartório do céu e consiga uma certidão, que você tenha convicção de que você é filho de Deus. É aquele versículo que o irmão fez a igreja ler. Todos. Então, que Deus vos abençoe. Sejam família, porque a família, quando ela é bem estruturada, o inimigo não desmancha. Nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui fazendo um pacto com Deus. A irmã Antônia está ali, estou olhando para a senhora, irmã Antônia. Vem aqui à frente, irmã Antônia. Irmã Antônia, ela é uma pessoa muito trabalhadora. É uma coluna. E eu quero convidar também o irmão José e a irmã Rosângela, vem aqui. Estes irmãos, Deus tem trabalhado de uma forma muito especial, né, irmã Antônia?
Irmão Iosef, Deus fez uma obra na vida do irmão Iosef. Lá no hospital, quando não tinha mais esperança, nós levantamos a mão. E Deus chegou lá, né, irmão? Esse Deus é bom, é maravilhoso. Foi. Naquela noite, fechamos a igreja, vemos as mãos e o céu descendo. Aleluia. Eu estou alegre aqui, irmãos, porque sei que esse Deus nos amou primeiro. Faz um concerto com Deus, faz um voto com Deus, se você tem certeza que pode pagar. Mas Ele vai escrever o teu nome no livro da vida essa noite. Se tem alguém aqui que ainda está longe do Senhor, volta para Jesus, porque Ele está te esperando. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, e engrandecemos o teu nome, pelo teu grande amor com que tem nos amado. Ó Senhor, que tu deste o teu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por nós, para que estejamos aqui nesta noite. Aqui estão os teus filhos e filhas, que querem, Senhor, receber mais força de Ti, receber mais glória, receber a unção do Teu Espírito, Senhor. Aqueles que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida, ó Senhor, escreve nesta noite. Faça com que haja, Senhor, perdão, um coração cheio de amor, um coração cheio de paciência, para que possa herdar a vida eterna. Abençoa aqui os pais, as mães, para que tenham paciência com seus filhos, que possa guiá-los de acordo com a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que honrar pai e mãe terá, Senhor, a vida eterna e será abençoado na terra. Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui. Renova a fé, renova a esperança de cada um. Abençoa os coral que cantou, a irmã Luciana que está à frente. Abençoa esse grupo de obreiros que estão aqui, que eles sejam cheios do Teu poder e que tenham palavras para dar. As irmãs do círculo de oração, todos que estão aqui nesta noite, recebam de Ti, ó Pai, graça, poder e autoridade e unção do Teu Espírito. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Aleluia. Quem está sentado, meus irmãos, só mais alguns segundinhos, minutinhos. Nós já estamos indo para o final dessa reunião. Certo que Deus esteve presente e falou conosco.